Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje é a segunda parte do vídeo referente às leituras realizadas durante o mês de fevereiro, com o restante, né, que não apresentei no vídeo anterior, por óbvio, e também sendo as leituras que eu mais gostei, né, que mais me deram prazer durante o mês passado. Esse vídeo também é uma espécie de prévia de comemoração a meta alcançada dos 1000 inscritos, e essa meta foi alcançada no domingo agora, dia 3 de março, e hoje, dia 4 de março, nós também atingimos outra meta aqui no canal, que são as 3000 horas. Isso já possibilita a abertura do botão de Seja Membros. Não sei se ainda, ou se já, melhor dizendo, eu irei habilitá-lo, porque preciso pensar direitinho em quais vantagens oferecer para o pessoal. E agora, a próxima meta é atingir as 4000 horas. Se tudo der certo, nós alcançaremos isso até o mês de setembro. Pois bem, antes de começar a apresentar as leituras do mês de fevereiro, eu peço para vocês que, se gostam do nosso conteúdo, deixem o seu like no vídeo, isso ajuda a dar engajamento. Comentem também o que vocês acharam, se já leram algumas dessas obras citadas aqui, e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Bom, para começar, eu tenho aqui uma série, inclusive saiu recentemente o vídeo referente a esse quadrinho. É um quadrinho italiano, trazido aqui para o Brasil pela editora Mitos. Eu estou falando da coleção de Júlia, né? Júlia Especial. Eu li o número 4, o número 5 e 6, eles estão os dois guardados juntinhos aqui, né? Esses dois casos. Li também os volumes 7 e 8, aqui a capinha do 8. Como eu disse, estou guardando ambos juntos, né? Dois saquinhos, dois quadrinhos por saquinho. E, por fim, os volumes 9 e 10, que é até onde vai a série de Júlia. Infelizmente, ainda não fiz a leitura dos volumes 1, 2 e 3, porque quando eu fiz a aquisição desses aqui, eles estavam com um preço muito bom na Amazon. E, infelizmente, os outros volumes que me faltam aqui não estavam. Então, eu ainda estou aguardando. E como eu comentei no vídeo referente a esse Júlia especial, não há uma obrigatoriedade de você ler os volumes anteriores. Você pode pegar qualquer um desses volumes aqui e realizar a leitura, porque são histórias fechadinhas e a cronologia não é algo tão importante assim dentro aqui de Júlia, algo que possa afetar a sua experiência. Bom, então do que se trata a Júlia? Ela é uma criminóloga, porém nessa coleção especial ela ainda está fazendo o curso de criminologia, portanto ela não está formada. Entretanto, devido ao poder de dedução dela e de leitura das pessoas, ainda nesta fase, né, de curso, ela recebe um convite do professor Cross, que é um dos professores deste curso de criminologia, e ele trabalha para a polícia. Então ela passa a fazer uma espécie de estágio não remunerado com ele. Então, sempre que tem um caso assim mais complicado, o professor Cross é chamado e a Júlia acompanha ele nas investigações. E por estar ainda, né, cursando, ela é uma adolescente entrando na vida adulta. Apesar de ser uma pessoa já bastante madura, ela está naquela fase, né, de amores, de se apaixonar, de ter uma vida mais agitada, digamos assim, apesar de ela ser um tanto quanto reclusa socialmente em relação a eventos, festas, esse tipo de coisa. Em cada uma dessas histórias surge aí meio que um caso amoroso, e principalmente no volume 4, em que ela acaba se envolvendo com um rapaz que ele é sobrinho de um dos chefões da Yakuza, e tem um desenvolvimento de história ali muito bom. Obviamente não darei spoilers para vocês em relação às histórias, mas o finalzinho ali também, de certa forma, foi um tanto quanto uma surpresa para mim. Existe um padrão dentro dessas histórias, né? Você tem primeiro a apresentação do crime, e não te dá, né? O Berardi, que é um escritor muito bom, ele não te dá logo de cara quem é o culpado. Você vai descobrindo com o passar das páginas, conforme a investigação anda, e nem sempre a Júlia investiga dentro da legalidade. Não que ela faça coisas ilegais, porém ela se põe muito em risco, né? Muitas vezes ela parte sozinha para investigar uma pista que ela descobriu e acaba não avisando ao professor Cross, que é o supervisor dela, e muito menos aos policiais. Inclusive, isso muitas vezes acaba gerando alguns problemas para ela. E outra questão que
vale a pena ser abordada aqui, é que não fica muito claro conforme você lê, mas existe um burburinho ali de que o Cross, o professor Cross, escolheu a Júlia porque há um interesse amoroso, mas isso não é exatamente verdade, porque de fato a Júlia é uma aluna que se destaca frente aos seus colegas, por isso que ela acaba sendo chamada por ele para ajudar, para se desenvolver como uma criminóloga. É uma leitura muito boa, tá? É aquele tipo de história que você senta e só levanta quando termina de ler, porque ela te prende a atenção. Eu não vi nenhuma história que seja ruim. Claro que tem um ou outro caso aqui que parece que a solução cai no colo da Júlia, né, dos protagonistas destas histórias. Porém, ainda assim tem um desenvolvimento bastante interessante, como é o caso da história que tem no volume 9, que é o sequestro de várias criancinhas que estavam indo para a escola em um ônibus escolar. Simplesmente aquele ônibus desaparece e a Júlia, olha só, não é com a ajuda da tecnologia, é um estalo que ela tem e ela começa a, de certa forma, conversar com uma criança que seria uma testemunha ocular do caso. Ela não viu nada referente ao ônibus em si, mas ela viu outras coisas, e quem descobre que essas outras coisas ajudam na investigação é a Júlia. E isso é algo muito bacana, né? Você fugir do uso de tecnologias e utilizar apenas a inteligência na dedução dos casos. Muito bem, o terceiro quadrinho que eu mais gostei de ler durante o mês de fevereiro é mais um quadrinho italiano, tá? É o volume 5 de Ken Parker, que vem sempre com duas histórias. Aqui nós temos Caçada no Mar e Terras Brancas. Eu novamente gostei das duas, não li nenhuma história até agora de Ken Parker que tenha me deixado desinteressado, tá? Sempre prendeu minha atenção até o final. Esse Caçadas no Mar talvez não seja tão interessante assim para quem gosta de faroeste, né? Que Ken Parker é um personagem do Velho Oeste norte-americano, porque ele se passa no mar, mas trata de algumas coisas muito bacanas, né? Bacanas que eu digo em relação às informações que a história traz, como por exemplo, como eram as caçadas de baleias antigamente. Ainda bem que a maioria, né, dos países proibiu esse tipo de atividade comercial. Alguns ainda o fazem com justificativa de pesquisa científica, mas e tem muitas referências aqui à obra, a fantástica obra Moby Dick. Já Terras Brancas é uma consequência daquilo que acontece em Caçada no Mar, e o Ken Parker precisa sobreviver nas terras gélidas do Polo Norte, e para isso ele conta com a ajuda de um esquimó, que é o Nanuka, ou Nanuki, não sei como se pronuncia, o camudo no final, não domino essa língua deles, enfim. E além disso, eles são acompanhados pelo capitão da embarcação e pela esposa dele, que não está muito bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Ken Parker é o tipo de história que você deve ler sem esperar que se chegue a um final feliz, né? É uma coisa mais real, mais crua, por assim dizer. Enfim, fica a minha recomendação. E com porém, serão, se tudo der certo, 50 volumes a coleção de Ken Parker aqui no Brasil, publicada pela editora Mitos. Eu tenho até o volume 17 com um buraco, que é o volume 6, que sumiu, desapareceu, ninguém viu, nem em sebo, nem oferecendo preço de capa você não encontra este material. Então, inclusive a nossa série de Ken Parker entrou em hiato, né? Como aqui tem sim uma certa importância a cronologia de eventos, eu só darei prosseguimento na leitura quando eu ler o volume 6, e quero ler na versão física. Porém, infelizmente, se a reimpressão não sair, aí terei que buscar outros meios, infelizmente, para dar prosseguimento na minha leitura. A segunda história que eu mais gostei de ler, também tem vídeo aqui no canal de primeiras impressões, se vale a pena ou não fazer a aquisição. Uma obra da editora Pipoca e Nanquim, um lançamento, né, bastante recente, que é Borboleta Assassina, o volume 1. O volume 2, inclusive, chegou hoje aqui em casa. Eu não fiz a abertura ainda, esperarei para chegar mais um pacotinho aqui em casa para fazer a abertura, né, de outros mangás que eu comprei na promoção da Panini de compre 3
Compre 2, leve 3, melhor dizendo. E Borboleta Assassina é uma história muito bacana. Eu gosto de toda aquela temática que envolve o Japão feudal, né, em transformação, com muitos conflitos internos ali. Neste caso, a história não trata de samurais, mas sim de shinobis, ou seja, o que a gente conhece popularmente como ninjas. E na Borboleta Assassina, a protagonista é uma caçadora de shinobis renegados, que são aqueles que, após o fim deste conflito, dessa guerra civil que ocorreu no Japão, eles passam para a criminalidade. Não que não fizessem coisas erradas antes, né? Mas o que eles faziam antes era, de certa forma, legalizado, porque eles agiam em consonância, né? Amando os seus senhores. Aqui não, eles não têm mais um senhor. E a Osho, inclusive, ela trabalha disfarçada como uma mulher que presta serviços em uma casa de diversões. Vocês devem entender ao que eu estou me referindo. E a Osho, então, ela caça, como eu disse, esses shinobis, amando do governo japonês. Mas aqui acontece algo assim, inclusive tem algumas partes que são bem... Tem uma garotinha aqui que faz, de certa forma, né, eu vejo como uma homenagem à obra Lady Snowblood, porque ela leva o mesmo nome da protagonista. Inclusive, Lady Snowblood ainda é, até hoje, uma das 10 obras em histórias e quadrinhos que eu mais gostei de ter feito a leitura. Talvez Borboleta Assassina roube esse posto, né, entre no top 10. E como eu estava dizendo, acabei fugindo um pouco do assunto. Ressurge aqui um interesse amoroso da Osho e, cara, as coisas começam a se complicar. Infelizmente, o volume acaba. Eu espero fazer a leitura o mais rápido possível do volume 2 e do volume 3, que eu ainda não fiz aquisição, mas já está em pré-venda na Amazon. Bom, e para finalizarmos, a obra que eu mais gostei de ler, não sei, talvez as pessoas possam dizer: ah, Diego, você é um poser, né? Porque essa obra é de um autor renomado. Cara, pode até ser, mas eu, de fato, eu gostei da história que tem aqui. Ela tem uma pegada bem diferente daquilo que normalmente eu leio, com exceção da Júlia, mas Júlia também é uma outra pegada. Mas aqui envolvem casos de investigação de uma polícia, né, de um departamento de polícia, de um distrito policial, até uma parte. E a parte final da história envolve algo mais fantasioso, apesar de contar com dois dos personagens que aparecem. Inicialmente eu estou falando de Top 10 do mestre Alan Moore. Você pode discordar dele, de suas visões religiosas, políticas, da visão de mundo dele, mas não dá para discordar que ele escreve muito bem. Eu gostei demais de ter lido Top 10. Tem um vídeo de review acerca desta obra aqui no canal, então se você está mais interessado, né, quer aprofundar o seu conhecimento, saber se vale a pena ou não fazer a aquisição deste quadrinho, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aproveito para dizer que este material está quase que sempre em promoção, aí com 40% até 50% de desconto. Na Amazon eu não vejo tanto, mas em outros sites como na Magazine Luiza, na própria Panini, você encontra com uma certa facilidade esse material com excelentes descontos. Só para dar uma pincelada mesmo na história de Top 10 do Alan Moore, é uma cidade que existe ali, né, nesse universo. Existe uma cidade em que os seres que possuem superpoderes, né, são sobre-humanos. Eles estão, de certa forma, confinados. Eles são amontoados ali após o final da Segunda Guerra Mundial, porque eles não são mais necessários. E existe uma pressão social para que eles sejam, de fato, excluídos. Então a gente pode entender essa cidade que eles vivem ali, em que nem apenas esses heróis, né, da guerra estão confinados, mas também alguns cientistas que trabalhavam para a Alemanha durante a Segunda Guerra. Inclusive são eles que projetam esta cidade. E a história se concentra no Distrito 10, né, onde tem uma delegacia de polícia que é apelidada pelos próprios policiais de Top 10. E obviamente esses policiais também possuem, né, poderes sobre-humanos, assim como os criminosos. Então todas essas histórias envolvem questões, né, de crimes que são investigados pela polícia. E esses policiais também são seres
superpoderosos, e a trama central envolve a Libra, que é um assassino ou assassina, deixarei isso em aberto, que elimina mulheres, né, normalmente prostitutas, e a cabeça não é encontrada, fica apenas o corpo delas. Então, claro, existem outras histórias ali, algumas muito interessantes, como o assassinato de um deus, que eu considerei, né, a inclusão dessa história ali sensacional dentro de Top 10, e tudo vai se desenvolvendo, tramas menores, tramas maiores, um acidente envolvendo a viagem interdimensional, porque sim, há um multiverso aqui também, existem vários mundos que funcionam da mesma forma, inclusive um desses mundos é dominado pelos romanos, como se Roma tivesse conquistado o mundo. E é isso, eu não vou me empolgar porque eu não quero que esse vídeo se torne muito longo. Se você me acompanhou até aqui, o meu muitíssimo obrigado a você. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.